Itatiaia Saúde. Oferecimento Ciências Médicas, uma instituição Veluma. Acesse cmmg.edu.br. Pois é, doutora Patrícia Rezende está aqui conosco, fisioterapeuta especialista em pós-cirurgia. Vai atender aí, naturalmente, as perguntas de nossos ouvintes. A Mara, lá de Betim, está perguntando: as massagens quando acaba a cirurgia, é melhor todo dia ou intercalada? Ou seja, tem que fazer uma massagem todo dia ou pode ser intercalada? Oi, Mara, bom dia. Mara, não faz massagem machucado. Simples assim. Antigamente a cirurgia era feita de uma forma, então era cultural fazer massagem. As cirurgias atuais, elas não combinam com isso, porque é feita uma estratégia diferente. Então lá dentro da pele é como se tivesse machucado. Se você tivesse com uma ferida no braço, você ficava fazendo assim para ela melhorar? Não, né? Ninguém tem que deixar ela né? quietinha. Na cirurgia plástica não é diferente. Então não se faz massagem. Existe um tratamento especializado no pós-operatório para que você tenha a formação dessa cicatriz interna da melhor forma possível. Uma delas, por exemplo, é a compressão. Porque quando a gente comprime, por exemplo, isso aqui eu estava usando no meu braço. Eu acabei de fazer uma lipoaspiração tem um mês. Eu não fiz massagem no braço. Eu fiz a compressão. Essas irregularidadezinhas, elas fazem compressão e descompressão na pele, então elas ajudam na drenagem. E paralelo a isso, a gente faz movimento para que a gente dê um estímulo correto para essa cicatrização. Pois é, a Flora é lá do Alipo de Melo. Doutora, como eu sei que esse meu caso é de mini ou se eu vou ter que fazer a abdominoplastia completa, aquela que mexe no umbigo? Na verdade, depende muito de como que você está. Quando a gente tem excesso de pele, quando a pele dobra, muitas vezes, nem com o uso de tecnologia é possível. Sabe outra coisa também que eu acho importante? É alinhar a expectativa. Porque a cirurgia plástica é diferente de uma doença assim. Quando você está com uma doença, você tem que tomar aquele remédio ponto final. Agora, a cirurgia estética é a sua estética, é o que você quer. Tem gente que quer só dar uma melhoradinha. Então, às vezes, não precisa fazer algo muito radical. Tem gente, por exemplo, que não gosta de cicatriz. Então, tudo isso deve ser considerado. Já tem pessoas que têm um tique-tico de nada e quer ficar assim, parecendo que fez plástica. Uma vez eu escutei de uma paciente, sabe o que ela falou? Ela falou assim: eu quero que a minha prótese fique aqui em cima, na clavícula, para eu ostentar, para todo mundo achar que eu tenho prótese. Tá tudo bem. Ela não queria parecer natural. Então, a cirurgia tem disso, não existe regra, né? Existe uma dedicação ao que o paciente quer, ao que é possível, claro, e ao perfil do médico que vai operar. Pois é, a Marisa diz que morre de medo de sentir dor logo depois que operar. O que tem de remédio e de tecnologia hoje em dia para que eu não sofra nos primeiros dias depois da cirurgia, doutora? Bom, realmente as pessoas ficam em pânico, né? Como eu acabei de falar, é um machucado, então tem dor, mas tem dor e tem muito remédio. Tem os comprimidos orais. Existem também alguns recursos do fisioterapeuta, por exemplo, que é o TENS, que é um aparelhinho que melhora a dor. A própria fisioterapia respiratória, o relaxamento que o fisioterapeuta proporciona, que não é através de massagem, vai melhorar essa fase e vai fazer com que você passe ela da melhor forma. E tirar a dor, hoje, nas cirurgias atuais, é importante, porque o paciente que sente muita dor, ele trava, ele fica mais tenso. Então, existe um empenho também dos profissionais para te deixar mais confortável, com menos dor, para que isso também impacte, né, nessa cicatrização. Mas a dor é inevitável. Ter de sentir uma dorzinha é inevitável, né? Inevitável. Mas não é nada insuportável. Acho que eu nunca vi ninguém deixando de fazer a cirurgia por causa de dor. Então, quando sente dor, é só tomar um remedinho. A Graça está perguntando: por que a cinta e aquelas plaquinhas duras importam tanto? O que muda de uma recuperação comum para uma que usa essas coisas mais modernas, doutora? Bom, como eu falei, a cirurgia plástica antigamente, a gente falava que era uma cirurgia de bolinha. Então, o médico ele fazia uma bolinha ao redor da gordurinha que queria tirar e ia lá e tirava. Então, quando era assim, tudo que fazia no pós-operatório não repercutia tanto, porque as cirurgias eram menores, né? Vamos dizer assim, de uma regra, falando de uma forma geral. As cirurgias de hoje, não. Para fazer uma lipoaspiração na barriga,
lipa lá de baixo do púbis até aqui em cima no peito. Então, uma lipo mais extensa, que envolve o uso de tecnologias. Então, quando você comprime uma área e não comprime a outra, é muito comum a gente ver que a cicatrização fica diferente, sabe? Não fica igual. Sabe quando você usa uma calça jeans apertada, aonde tem o cós da calça não fica um buraco? Assim, fica apertado, fica uma deformidade? Você imagina na cirurgia plástica. Eu costumo falar que na cirurgia plástica, aquele tecido que está lá machucado é como se ele fosse um cimento mole. Você precisa dar direcionamento para esse cimento para que ele cicatrize da melhor forma possível. E por isso a gente não pode mais usar aqueles materiais como a gente usava antes. Eu vim de uma época que eu usava revista dentro da cinta, a gente usava pedaço de EVA dentro da cinta, a gente usava chinelo, mousepad, pedaço de espuma. Eu ia em loja de espuma, comprava colchão, comprava pedaço de espuma, cortava e colocava dentro. Só que tudo evoluiu. Hoje em dia a gente entendeu que tem muitas características por trás desses materiais que vão impactar. Então, se você fez uma cirurgia com uma performance maior, se você espera um resultado, você também precisa levar isso para ações do pós-operatório. Pois é, um ouvinte aqui está deixando aqui uma pergunta muito interessante. Falou, olha, eu pretendo fazer uma cirurgia plástica para tirar um pouco, mas eu sou um pouco gordinha, né? Então ela pergunta, tenho que emagrecer primeiro para depois fazer a cirurgia, tirar os excessos, aquela coisa toda que vai sobrar? Depende. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma pessoa muito querida, que ela era super gordinha, mas ela gostava, ela achava bonito. Ela era mais gordinha, mas ela não importava com o braço, com o rosto, com a perna. Ela só se importava com o abdômen. Porque o abdômen dela, depois da gestação, caiu em cima do púbis e ficava dobrado. Então ela falava comigo assim, Patrícia, eu não quero emagrecer, eu tô feliz assim, meu rosto tá cheinho, eu não quero ser seca. Eu só queria ficar livre da barriga. Nesses casos, não tem nada de errado você ir lá e fazer uma barriga. O que tem de errado? Uma pessoa como a minha amiga gordinha, que quer ficar igual uma capa de revista, magrinha. E aí fazer isso com a cirurgia plástica é impossível. Começar lipando o corpo inteiro, a pessoa ter expectativa. Então tudo depende do que ela quer. Se você quer realmente transformar o seu corpo, retirar todo o excesso de pele, ficar magra do pescoço até o pé, certamente você vai precisar emagrecer primeiro. Agora, se te incomoda um ponto específico, muitas vezes é possível fazer sem emagrecer. A Cíntia está perguntando, todo mundo fala para operar no frio por causa da cinta. É verdade que ela incomoda menos e até ajuda a esquentar no inverno? Olha só, aqui em Belo Horizonte a gente é muito privilegiado com o clima, né? Então, assim, apesar que a gente passou por muitas ondas de calor, mas você sabia que o mês que mais opera é no calor? Agora em julho tem muita cirurgia, mas no calor a gente opera mais. Aqui em Belo Horizonte, a gente realmente no frio é melhor, porque você tem que usar roupa, igual eu tô aqui de cinta, mas as minhas roupas são compridas, então a gente esconde melhor e é mais fácil o manejo. Mas quando a pessoa opera no calor, ela precisa procurar ambientes frescos, ar-condicionado, ventilador, porque o calor atrapalha. No Nordeste, eles falam que tem 4 estações: calor, quentura, mormaço e verão. Então, as pacientes do Nordeste, por exemplo, que vivem no calor o ano todo, elas incham mais. Lá o inverno é na chuva. Quando está chovendo, você tem inverno, chegou o inverno. Né? Mas realmente, né, se a gente for pensar, no frio é mais aconchegante e é mais fácil a gente adaptar. Pois é. A Imaculada diz que a pele dela racha de tão seca no frio. Posso passar um creme bem grosso perto do corte ou vai infeccionar os pontos? Não passa creme perto do corte sem autorização médica. Por quê? Cortou a pele, colou a pele. Existe um tempo para o corpo refazer isso. Se você passa creme antes do corpo refazer isso, esse creme entra, só que esse creme não é estéril. Então pode trazer alguns problemas para a cicatrização. Então pode passar creme no braço, na perna, mas no corte não. A não ser que o médico autorize, porque ele já avaliou e viu que essa reconstrução foi feita. Tossir é ruim quando a pessoa fez um procedimento desse na barriga, por exemplo? Dar uma tosse assim, aleatória não tem problema nenhum. Mas, por exemplo, quando a pessoa operou, fez uma cirurgia de costurar o músculo aqui, e ela teve, por exemplo, uma crise de tosse violenta, e ficou tossindo, é ruim. Porque toda vez que você tosse, a gente faz uma manobra que a gente chama de valsalva. A gente faz pressão lá dentro.
E aí, quando isso acontecer, né, é importante que você use, às vezes, um suporte mecânico, uma cinta especializada, para que você não deixe que essa pressão mecânica lá dentro force esses pontos. Então, realmente, se fez uma cirurgia com costurar o meio do abdômen e teve essas crises, é importante pedir ajuda para um profissional. A cirurgia no rosto, a senhora mesmo esteve aqui há pouco tempo, né? Fez uma cirurgia no rosto, mas falou normalmente aqui, conversou conosco, etc. Tal. A pessoa pode já falando, sorrir depois daquela cirurgia, ou tem alguns momentos que as pessoas têm que se resguardar? O pós-operatório, assim, é dividido em fases. O que a gente vê é que na fase inicial, o corpo já está sobrecarregado. Então, tudo que você faz que sobrecarrega, que eu falo os 3 primeiros dias, por exemplo, que a gente chama de fase de inflamação, que a inflamação está muito vigorosa. Se você fala demais, movimenta demais, é ruim. Não pode ficar imobilizado, parado, mas é uma hora que a gente faz um certo resguardozinho, né? Então, quando faz cirurgia no rosto, por exemplo, nos 3 primeiros dias eu não vou fazer programa. Eu vou fazer movimentos vibratórios com a boca, eu vou conversar normal, mas eu não vou explorar isso de forma intensa nos 3 primeiros dias. Depois, quanto mais movimentar, melhor. Mesma coisa o corpo, né? Mas tem um movimento direcionado. No corpo a mesma coisa. Os 3 primeiros dias eu não vou fazer caminhada na esteira. Eu não vou botar meu corpo para se sobrecarregar, sendo que já está sobrecarregado. Mas depois que passa o período de inflamação, o movimento ele é extremamente importante. A doutora Cleide já chegou aos 70 e pergunta: já estou na idade de não poder mais fazer plástica? Não, doutora Cleide. A idade ela é um dos fatores de risco. Se você tiver a saúde boa, todos os exames em dia, se você, né, a cirurgia que você for fazer também, porque às vezes com 70 anos você quer corrigir um detalhe pequenininho, não tem problema nenhum. Isso é avaliado de acordo com o médico. Sim, a idade é um fator de risco, mas ela não é um fator limitante. É um fator que tem que ser associado e analisado com outras informações. Doutora Patrícia Rezende, fisioterapeuta, especialista em pós-cirurgia, deixa aí o seu endereço pra gente. @doutora Patrícia Rezende com S.